Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Em 2025, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos. O documento é considerado um marco histórico na proteção da infância e da adolescência. O chamado ECA orienta ações em todo o país para escuta, participação e garantia dos direitos fundamentais. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Secretária, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada pelo convite. A gente falar sobre esse assunto tão importante, né, para todos nós, para a sociedade. Queria começar te perguntando qual é a importância do Estatuto? O Estatuto é um marco na história dos direitos de criança e adolescente, porque até 1990 a gente era regido pelo chamado Estatuto do Menor, Código do Menor. Então, se falava o menor de idade, é o que a gente chama hoje da mentalidade menorista. Geralmente, menor nunca era meu filho, o menor era o menor infrator. Uma forma pejorativa. Uma forma pejorativa. Certo. As lutas dos anos 80, que inclui a redemocratização, a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, e o movimento da sociedade civil, principalmente de meninos e meninas de rua, que tem um movimento social organizado muito forte, né? Várias organizações do terceiro setor, políticos e políticas sensibilizadas para essa causa, geram a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. E aí a gente passa a ver crianças e adolescentes como sujeito de direitos. Não sou eu que determino o que é bom, o que não é, dependendo de cada criança. Tem uma lei, que é o Estatuto, e essa lei deixa claro que crianças e adolescentes têm que ser escutados, têm que ser respeitados e a gente tem que incentivar a autonomia deles. Então, isso muda muito. Um grande avanço, né? Um grande avanço. E a gente cria, então, os conselhos, né? O Conselho Tutelar, que todo município é obrigado a ter pelo menos um, né? Que é formado por 5 conselheiros ou conselheiras que têm mandato, eles são eleitos, e eles têm essa responsabilidade de fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as outras leis que vão surgindo a partir daí. O Estatuto, ele foi mudando ao longo desses anos? Ele mesmo muda pouco, ele tem algumas mudanças em alguns artigos, mas várias leis, tanto que essa aqui é a última edição do Estatuto. O Estatuto mesmo, ele vai até aqui, assim, ó. Isso aqui são outras leis que surgiram, então. Sim. A lei do menino Bernardo, que é contra castigo físico. Henri Borel. Da palmada. Da palmada, a lei do ambiente digital. Essas leis surgem, mas elas são todas derivadas. Anexadas, como se fossem anexadas também, né? Então, na hora que você vai pensar nos direitos, tem o Estatuto e tem as leis que vieram depois, que aprofundam ou melhoram. Atualizam, exato. Por exemplo, hoje a questão do ambiente digital. Sim. Né? Em 1990, a internet era um bebê. Sim. Né? A gente tinha um convívio, um uso da internet ainda muito incipiente. Hoje, não. Né? Hoje, as redes, que a gente não chama, eu hoje nem chamo de rede social, eu chamo de uma rede digital, porque você socializa muito pouco. Né? A gente é muito passivo, né, nas redes, mas as redes digitais e toda essa parafernália, ela vem para o bem, e eu acho que nós temos muitos avanços, ela é irreversível, mas ela também é um espaço de perigos. Sim. E eu sou mãe de 2 adultos, né? Uma mulher e um homem adultos, na faixa dos 40. Quando eles tinham 13, eu jamais deixaria meu filho ou minha filha sozinhos no centro da cidade às 3 da manhã. Pode não acontecer nada, como pode acontecer tudo. Mas hoje, você deixa seu filho ou sua filha sozinhos numa rede digital às 3 da manhã, no quarto ao lado. Sim. Que pode acontecer tudo ou nada, mas não é um espaço seguro. Longe de ser,
né? Sobretudo para crianças e adolescentes. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, que praticamente semanalmente a gente dá a informação de pedófilos que usam exatamente as redes sociais, né? Jogos infantis. E se passam por crianças, é o que você está falando, né? Se passam por crianças e a criança, ela não tem malícia, ela não tem a forma de analisar, de interpretar com quem ela está conversando, as informações que ela tá dando, né? E aí o poder público, o Estado, nós temos a obrigação de dar segurança e proteger. Então, hoje é um novo debate, a segurança de crianças e adolescentes nos ambientes digitais. Tem 2 ou 3 projetos de lei tramitando no Congresso. O presidente Lula assinou em janeiro, com um raro consenso no Congresso, a lei de proibição do uso de celular nas escolas. Sim. O governo depois editou o Guia do Uso de Telas, que é um material que está online para quem quiser, que orienta as famílias, as escolas, porque a gente também tem que refletir sobre como a gente é dependente do celular e do uso dele, como a gente se torna antissocial. Então, no Guia de Uso de Telas, tem uma parte que fala assim, tentem todo mundo, na hora de jantar, todo mundo ficar sem celular, o pai e a mãe, inclusive. Sim. Porque a gente não fica. Então, e é o exemplo, né? É o exemplo que arrasta, né? Isso. Então, às vezes, você está com seu filho, mas você não está. Porque ele está sentadinho ali do lado e você está pendurado na rede digital ali, na rede social. Eu mesmo passei a me policiar mais, porque eu tenho um uso excessivo. Todo mundo tem. Todos nós temos. Antes de dormir, na hora que você acorda. Então, esse Guia do Uso de Telas, ele faz isso, assim, vamos usar, mas vamos usar de maneira saudável e de maneira segura. Aqui no Distrito Federal, há 2, 3 meses, morreu uma menina de 8 anos fazendo um desafio de uma rede, que era jogar desodorante na almofada, no travesseiro, e ela teve uma parada cardiorrespiratória. Porque com 8 anos, você nem sabe o que é uma parada cardiorrespiratória. E aí, nós adultos, temos que saber o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando, né? A gente sempre lembrar, né, que na relação familiar, os adultos somos nós. É verdade. Na escola, os adultos somos nós. E isso é para garantir a vida, para garantir uma vida com dignidade. Porque também entra a saúde mental. Porque você está sempre vendo uma pessoa com muito sucesso, muito bonita, você não sabe o que é filtro. Recortes de vida, né, que não são reais, recortes que não são reais, não é a realidade. E aí, quando você faz essa comparação, isso aí é péssimo, né? Exato. Sempre que você compara, você fica mal, né? Fica. Então, a gente tem hoje que pensar assim, tem o papel da família, tem o papel da escola, tem o papel da comunidade, né, mas tem o papel do poder público, das políticas públicas, que não são políticas do partido A ou B, são políticas para ficar. De Estado, né? São políticas de Estado. E a gente tem a obrigação, né, de fazer valer, porque o interesse maior é o da criança. O artigo 227 da Constituição Brasileira, ele fala, prioridade absoluta no país são as crianças e adolescentes. Então, quando você for fazer alguma coisa, assim, bate nas crianças, pensa. Isso é um artigo da Constituição, que é a nossa Carta Magna. Né? E, a partir dela, do artigo 227, a gente tem que fazer isso valer na prática. Um exemplo, quando você tem uma enchente, um desastre ambiental, as primeiras pessoas que a gente tem que proteger são as crianças. Interessantíssimo. E o Estatuto trouxe isso para a gente, assim, a visão do direito. E uma outra coisa que fala, as crianças hoje só têm direitos. Não é verdade. A cada direito corresponde um dever. Então, ela tem o direito à educação, mas ela tem o dever de ir para a escola. Não adianta você falar, você tem direito se você não vai, sua família não manda. Ela tem direito à saúde.
ela tem que ter vacinação, é um dever. Perfeito. Então, o dever da família é pegar aquele bebê, pegar aquela criança, levar para vacinar. Então, ao dever, né, corresponde um direito. E isso é uma marca boa do Estatuto. Equilibra, né? É isso. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Secretária, a gente está falando aqui sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que completa este ano 35 anos. E aí eu quero te perguntar quais os principais desafios. Você está à frente da Secretaria há 8 meses, né, já vem de uma área de educação que é extremamente importante, também focada na criança e no adolescente. Então, assim, na sua percepção, na sua visão, de uma forma geral, quais os principais desafios para que a gente possa realmente garantir esses direitos para as crianças e os adolescentes? Bom, eu penso que a primeira coisa é fazer uma discussão com a sociedade para a gente não naturalizar e normalizar coisas como o trabalho infantil, coisas como a reprovação escolar. Em discussão hoje no Congresso Nacional para acabar com a política de ciclos na escola, em que as crianças têm um tempo maior para serem avaliadas, para não ser reprovadas. A reprovação no Brasil é uma das maiores causas da exclusão escolar. Que chama de evasão, né? Que chama de evasão. Porque quem é reprovado, na maioria das vezes, são as crianças pobres, negras da periferia. São dados. E quando você fala tem que reprovar, você não está pensando no direito das crianças. E a gente tem que pensar assim, eu tenho que fazer com que a criança entre na escola, permaneça com aprendizagem, com sucesso e conclua na idade certa. Isso é um grande desafio para garantir direitos, que é garantir o direito à educação com aprendizagem. Em relação ao trabalho infantil, há uma normalização e as pessoas falam assim, mas é melhor trabalhar do que ficar na rua. Não, nunca é melhor trabalhar. A criança tem que brincar, tem que estudar. Eu aprendi outro dia com uma mulher que é do Ministério Público do Trabalho, que nós fomos almoçar, e tinha um menino de 8 anos no caixa, porque estava de férias e foi para lá. E aí, isso aqui em Brasília? Aqui em Brasília. A gente perguntou, você está de férias? E ele falou, não, estou trabalhando. E essa moça falou, eu prefiro ser atendido por um adulto. Eu aprendi muito naquela hora, porque a gente normaliza. Fala, está de férias, está aqui trabalhando. E aí eu olhei para ela e eu pensei, é isso. Né? Eu não quero ser atendido por uma criança. Mesmo que ela esteja ali, que a mãe prefere que ela esteja ali, mas a gente não pode achar que é normal. Que bom que ela está aqui com a mãe, mas quem está trabalhando é a mãe. A gente normaliza demais. Então, por exemplo, pelo Estatuto, abaixo dos 14 anos, qualquer relação sexual é considerada estupro de vulnerável. Eu escuto muitos adultos dizendo, mas nem parece que é uma menina, nem parece, não interessa. É terrível isso. Mas isso não foi estupro. Não interessa, então tem que mudar a lei. Foi consensual, né? Uma criança, você está falando de uma criança. Ainda que o corpo se desenvolva, mas a mentalidade é de criança. E está na lei. Então, assim, se eu não concordo... que eu mude, a gente tente mudar a lei, né? Mas abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. A gravidez da criança é uma causa de morte da criança. Há uma semana, morreu uma criança indígena na cidade de Betim, Minas Gerais, por causa da gravidez, de 12 anos. E isso tem que se tornar um escândalo. E não assim, aposto que ela não estava, não aposte nada. Exato. Porque é assim que... E sempre responsabiliza a mulher, né? Ainda tem isso, né? Exatamente. Porque aí, quando você sofre uma violência, um abuso com 17, 18, 19 anos, qual a primeira pergunta que te fazem? Onde você estava? Que roupa você estava? Você estava bêbada? A gente está sempre perdoando... Responsabilizar a vítima. É incrível isso. Exatamente. É incrível isso. A gente está sempre perdoando o agressor. Sim. Que é um homem,
dessa sociedade patriarcal. Então, quando a gente pensa em desafio, proteger as crianças nesta sociedade patriarcal e machista. Sim. Você colocou num ponto aí, que aí eu vou ampliar esse debate, que é a questão da escola, né? Que é a questão da reprovação. Realmente essa questão da evasão escolar é algo seríssimo, que atinge, como você bem falou, sobretudo as pessoas que moram em periferias, enfim, né? Agora, por outro lado, tem quem questione, né? Não, mas como é que você vai aprovar uma criança que não aprendeu? Então, assim, a gente vai... Não precisa de escola. Eu estou falando, Sim. tá? Os debates que temos por aí. Muito bem. Né? Eu não precisa de escola. Então, se todo mundo é aprovado, para que escola e tal? O que falar para essas pessoas? Primeiro, porque aprender também é um direito. Sim. Se ela ficou 1 ano na escola e só no final do ano a escola descobre que ela não aprendeu... A falha da escola. A falha da escola. Sim. Isso com qualquer criança. Então, se me chamam na escola e falam que meu filho, lá em novembro, não, mas ele não aprendeu tudo que ele tinha que aprender de matemática. E de uma matéria, né? Isso é que é cruel, né? É cruel, porque você perde seus colegas, então tem o problema da socialização, você volta tudo, inclusive que você tinha teoricamente aprendido, aí você repete o 6º ano, por exemplo. Quando chega no final do 6º ano, você pode passar em matemática, que você tinha sido reprovado, e agora você é reprovado em português. Aí a mãe pergunta, mas ano passado ele sabia português. Esse ano não tem coerência. Quando você pergunta o que ele não aprendeu, a escola às vezes responde assim, tudo de matemática. Não existe isso. Então, porque nós estamos fazendo, nós somos profissionais. Cabe ao profissional da educação acompanhar em fevereiro, março, abril, falar, não, ele está com um problema aqui, ele tem uma dificuldade ali. Este é o trabalho do educador. E cabe à sociedade também não achar que tudo bem. Quer dizer, poucos países no mundo têm um sistema de reprovação como o nosso. Isso é interessante. Essa avaliação com outros faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, coisas que impactam na questão dos direitos da criança e na qualidade do país. O índice, coisas que organismos internacionais olham. O índice de evasão, o índice de reprovação, a desigualdade econômica e social. E cada vez que a gente diminuir a desigualdade, que a gente diminuir a pobreza, a gente está melhorando a vida das crianças e, consequentemente, o país. Sim, perfeito. Cada vez que mais crianças frequentarem a escola com sucesso, tendo seu direito à educação garantidos, o Brasil melhora. E eu acho que esse é o grande desafio, é a gente realmente mostrar assim, o Brasil vai melhorar. E aí melhora a violência? Diminui. Né? Diminui os índices de gravidez na infância? Diminui. A gente torna este país um lugar mais alegre e digno de se viver. Esse é um grande desafio, porque você não está mexendo numa lei, você está mexendo na mentalidade. Na mentalidade, exato. E o país que foi escravocrata até 100 e poucos anos atrás, então historicamente é muito pouco tempo. Muito pouco. Patriarcal, machista, quer dizer, na nossa história de colônia, vinham os homens brancos para cá, né, e cometiam toda aquela série de violências que a gente aprende na aula de história. E isso ficou muito tatuado na pele do país. E aí, políticas de reparação cotas contam, mas fazer valer o estatuto da criança e do adolescente é um passo de civilização, de dignidade. E a Hannah Arendt falava, a gente fala o que a gente quer do nosso país na maneira como a gente trata crianças e adolescentes. Eu quero um país que a gente possa ficar na praça, que tenha que tenha socialização, vida comunitária, crianças, famílias, né? Convivência familiar, para quem teve o privilégio de ter uma convivência familiar na infância, saudável, protegida, isso te torna um adulto, né, muito diferente daquele que não teve. Sim. Então, é um desafio de país, mas é um desafio bom, assim, a gente sabe que o país melhora.
as crianças estiverem com todas as vacinas, olha só, como eu sou de uma geração que ainda tinha colegas de paralisia infantil. Sim. Depois, a geração dos meus filhos, ninguém sabia o que era paralisia infantil. Quer dizer, você voltar a isso é dar um passo atrás. É um retrocesso e aí, assim, imensurável. Dos grandes ganhos do Estatuto, os conselhos tutelares são espaços bons e a gente trabalha muito com formação. Então, nós temos na Secretaria, no Ministério de Direitos Humanos, as escolas de conselho. A gente faz articulado com universidades, cursos à distância, porque esses conselheiros têm que ter apoio para trabalhar. Perfeito. E aí, eu vou pedir para a gente fazer um intervalo, porque a gente vai falar sobre essa questão dos conselhos no próximo bloco, tá? Então, agora a gente faz um breve intervalo, não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando com a Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda. Secretária, nós falávamos aqui da importância dos conselhos, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, se de uma forma geral o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é colocado em prática no Brasil de uma forma geral, e qual a importância desses conselhos, exatamente para que isso possa se desenvolver? A partir do Estatuto, o Brasil criou os conselhos municipais de educação, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional, não de educação, me desculpa, os conselhos municipais de defesa do direito da criança e adolescente, certo. Os estaduais, a gente chama de SEDCA, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e Adolescente, e o Conselho Nacional, que chama CONANDA. E tem também os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, eles são um pouco diferentes. Eles têm a obrigação de fazer valer o estatuto. Então, são 5 conselheiros. A gente tem investido muito na formação deles. Certo. E eles também lutam muito para as pessoas entenderem qual o papel, né, do conselho tutelar. Mas se a gente pensar assim, o conselheiro tutelar é aquela pessoa, é aquele cidadão ou cidadã que faz valer o que está escrito na Constituição e no Estatuto. E aí, é muito importante isso, porque os conselheiros, eles são eleitos pela população, né? Então, é extremamente importante a população identificar se aquela pessoa tem a ver com aquele tema, né? Se conhece, se está comprometida com aquele tema, né? Aliás, qualquer eleição, exato, né? Exato. A nossa ação cidadã é você saber o que você está fazendo na hora de votar. Isso. E na hora de votar para conselheiro tutelar, eu tenho que saber, assim, primeiro passo, ele conhece o estatuto, ele conhece a legislação, ele vai agir em prol da criança, independente da sua religião. Isso é fundamental. Então, cabe a nós, que votamos na eleição dos conselheiros tutelares, conhecer, fazer campanha, se envolver, né? E é uma coisa que a população, em geral, participa muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Exato, é verdade. Você tem um projeto onde os adolescentes também trabalham, eles também participam? Como é que é isso? O CONANDA criou já há mais de 10 anos o Comitê de Participação dos Adolescentes. Então, eles têm todos os estados, são mais de 40, eles têm mandato, então, à medida de 2, 3 anos, muda o adolescente, eles vêm para as reuniões em Brasília, eles fazem umas pautas. Esse trabalho que eles fizeram dos direitos, eles criaram cards para as redes sociais. Cada dia, 35 dias antes, cada dia era um direito do Estatuto. Porque a gente tem que entender este adolescente como uma pessoa que se forma na participação. Perfeito. Então, o CPA, para a gente, é um grande aprendizado, fazer reunião, definir com eles, né, e não para eles. Só para a gente está chegando ao final, enfim, uma entrevista maravilhosa. Queria te perguntar também, algumas pessoas falam assim, sei lá, se algum jovem, algum adolescente faz alguma coisa, isso é culpa do Estatuto. É como se o Estatuto fosse responsável pelas mazelas sociais, né, que atingem as crianças e os adolescentes.
Antes fosse, né? Porque aí, se Seria mais terminar fácil, o né? estatuto, resolveria tudo. Seria muito fácil. A ministra Macaé, que também vem da educação, Macaé Evaristo, ela tem uma fala muito forte nesse sentido, né? Que a gente não pode ter medo de quem garante direitos. O que a gente tem que fazer é que os direitos sejam respeitados, é tão simples. Né? O estatuto ele não é conivente, ele não é permissivo, né? Tem toda a parte do sistema da socioeducação, né? Do menino que infringe a lei, como é que ele deve ser tratado. Mas o que inspira o estatuto? Que a gente acredita que ele pode mudar, que ele pode melhorar. A gente acredita nas crianças e nos adolescentes. Né? E isso muda toda a nossa forma de se relacionar com eles enquanto país. Perfeito. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Tem tanta coisa para a gente falar, né? A Lei das Palmadas, que ainda tem pais que acreditam que a educação se dá por meio da agressão física, né? E não é, absolutamente não é por aí, por meio da punição, claro, que também envolve essa questão. Enfim, você está convidadíssima para participar de novo aqui. Muito obrigada pela sua participação, viu? Agradeço demais. Muito obrigada por esse espaço. É muito importante a gente poder, né, numa rede como a Band, que chega em tudo que é lugar, a gente poder discutir direitos de crianças e adolescentes. Maravilha. É isso, e o Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.